As eleições francesas e gregas serviram de mote ao início do terceiro encontro Expresso-Deutsche Bank, 2012, um ano de rigor, realizado no Museu do Oriente, em Lisboa. E a pergunta impôs: será que os resultados traduzem a derrota de Merkel? O embaixador da Alemanha em Portugal acredita que não e sublinha que o país espera cooperar igualmente com a França, apesar das diferentes linhas políticas. A situação que resulta das eleições francesas não tem nada de novo na relação bilateral entre a França e a Alemanha. Eu acho que vamos conseguir, como no passado, encontrar uma maneira de cooperar com os franceses, apesar dos conteúdos políticos. Vamos ver como podemos encontrar um terreno comum para resolver essas coisas. Ninguém é naturalmente contra o crescimento. Luís Campos e Cunha defende que Portugal tem a oportunidade de distanciar mais da Grécia, aproveitando a situação de consenso alargado. É mais importante para Portugal e mais relevante para Portugal as eleições na Grécia do que as eleições em França. Primeiro porque a agenda do crescimento do Sr. Hollande não depende dele, depende da Alemanha. É bom que Portugal, e esta é uma importante lição, que Portugal se distancie dessa situação. E é, em certo sentido, também uma oportunidade de Portugal o fazer. Ou seja, a situação que temos vivido até agora, de um consenso muito alargado, que representa 80% do eleitorado, é muito importante que esse consenso se mantenha. Isto é uma mensagem muito importante para o PSD e para o PS. De parte a parte, haja um ato de humildade, porque é o país que está em causa. Também o Governo acredita que Portugal dispõe de mais benefícios que tornam a vida do país mais fácil. Portugal, neste momento, apresenta um conjunto de condições, eu diria que tornam a vida do país mais fácil. Dispõe de um apoio político claro, maioritário e estável, que é um valor fundamental nos tempos que correm. Em segundo lugar, dispõe de tempo. Temos uma legislatura que demorará 4 anos e meio e que é uma legislatura suficiente para concretizar um conjunto fundamental de reformas estruturais. E, em terceiro lugar, o governo português está totalmente focado e totalmente determinado a levar a cabo estas reformas que se comprometeu a nível internacional. A Alemanha, o nosso segundo parceiro comercial, também pode servir de exemplo para Portugal, devido às reformas entre 2002 e 2005, que aumentaram a competitividade do país. As reformas feitas na Alemanha, grosso modo, entre 2002 e 2005, podem ser um exemplo no sentido de duas coisas. Uma coisa, as reformas resultaram numa maior efetividade e competitividade da economia. E, no segundo sentido, as reformas tomaram tempo para ficar visíveis. O segundo parceiro comercial e, provavelmente, neste momento, o mais importante parceiro industrial, o que significa também que o que se faz entre as empresas, dentro das grandes empresas, mas também entre muitas empresas de médio tamanho em Portugal e Alemanha, também é um contributo a capacitar a indústria portuguesa, deste ponto de vista tecnológico, formação. Fazemos muito na formação técnica das pessoas. Campos e Cunha considera que o rigor da austeridade tem de ser aplicado noutras áreas, como nas rendas do setor energético. Esta austeridade, aqui e acolá, tem que ser mais rigorosa do meu ponto de vista. Portanto, há aqui um problema também do Estado de Direito. E a gente gostaria de ver também este rigor sobre... está prometido que vai acontecer, e espero, estamos todos de olhos postos no Governo, quanto às rendas do setor energético, quanto a alguns contratos algo estranhos e leoninos dos PPPs, coisas desse género que foram assinados fundamentalmente nos últimos anos. Para sair da crise é fundamental também que o setor financeiro esteja ao serviço da economia, porque é importante revitalizar e regular a banca. É importante que o setor financeiro, e já foi aqui dito, e eu gostaria que o setor financeiro e o setor bancário consiga estar ao serviço da economia e das famílias. O segundo aspecto tem a ver com a capacidade que os bancos têm no desenvolvimento de uma economia. Ou seja, não conheço nenhuma economia que seja forte com uma banca fraca. E eu acho que isso é uma mensagem que ainda não passou totalmente para quem está neste momento na governação. Temos que revitalizar bem a banca. Temos é que seguramente depois regular a ação dos bancos que foram
apoiados ou revitalizados com o apoio do Estado. Face à escassez de crédito, é vital escolher propostas de valor para a economia, financiando sobretudo as empresas exportadoras. Claro que temos que também ser bastante mais seletivos e ver se conseguimos continuar a alimentar crédito naquilo que sejam as propostas de valor que gerem mais valor para a economia. E essas são seguramente não ao nível do consumo, mas ao nível das empresas, mesmo ao outro custo, mas têm capacidade de encontrar outros níveis de financiamento, mas para aquelas que sejam mesmo tecidas PMEs e, sobretudo, que tenham um elevado pendor de exportação.